Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com, jornalismo com responsabilidade. E nesse programa, de véspera de aniversário de 189 anos de Ponta Grossa, damos sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal. Hoje recebemos o candidato do PPS à Prefeitura, Marcelo Rangel, que vai falar a respeito das suas propostas, do seu plano de governo para a Prefeitura. Também vamos tratar dos destaques da semana, com destaque para a saída do posto de secretário de Estado de Segurança Pública do pontagrossense Reinaldo de Almeida César, que vai passar a ocupar a corregedoria do governo do Estado. Também vamos falar a respeito de algumas obras municipais que o prefeito Pedro Vosgrau Filho corre o risco de não entregar no seu mandato. Tudo isso depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa Doc.com no bloco dos destaques desta semana. O Jornal da Manhã desta sexta-feira traz uma reportagem em relação às obras que o prefeito municipal tende a não entregar no final do seu mandato, ou seja, até o final deste ano. O prefeito Pedro Vosgrau Filho, que conseguiu viabilizar aí uma série de obras para Ponta Grossa, algumas delas não devem ser entregues esse ano. A princípio, o prefeito programava a inauguração de algumas obras para o aniversário da cidade, ou seja, para este sábado, para amanhã. Mas alguns atrasos nessas obras devem fazer com que fique para o próximo prefeito inaugurá-las. Entre elas, a Arena Esportiva, a Arena Multiuso, que em agosto deste ano completou 4 anos de obras, que vem sendo realizada essa obra e deve ficar mesmo para o próximo prefeito. O prefeito Pedro Vosgrau não deve conseguir inaugurá-la. Outras obras, como o Contorno Leste, que vem aí há um bom tempo sendo construído em etapas, também a finalização, a complementação dessa obra deve ficar mesmo para o ano que vem, assim como o restaurante popular corre esse risco e a biblioteca, a nova biblioteca municipal que está sendo construída ali nas antigas dependências das indústrias Wagner. Ou seja, uma má notícia aí para o prefeito Pedro Vosgrau, que dedicou aí boa parte do seu mandato para viabilizar essas grandes obras e pode ver aí o próximo prefeito inaugurando essas obras aqui em Ponta Grossa. Outro destaque da semana, a questão do Reinaldo de Almeida César, o pontagrossense, filho da vereadora Alina de Almeida César e do saudoso Djalma de Almeida César, deixou a Secretaria de Estado de Segurança Pública para passar a ocupar a corregedoria do governo do Estado. Quem vai ocupar a Secretaria de Estado de Segurança Pública agora vai ser o Cid Vasques, que é um procurador, aí uma alteração de cargos promovida pelo governador Beto Richa nesta semana, e essa efetivação dessa troca de cargos, essa substituição, vai ocorrer na próxima segunda-feira, mas já foi anunciado na semana passada. Com isso, Ponta Grossa não tem aí um dos seus representantes nativos aqui no primeiro escalão do governo do estado, por decisão do governador Beto Richa, governador que alegou aí melhorias na pasta de segurança pública para essa substituição, essa troca, né? Não parabenizou o serviço do Reinaldo, esse tempo em que ficou à frente, mas acredita que essa troca no comando deve aí estimular as ações que a pasta de segurança pública carece no estado do Paraná. Outro destaque desta semana é a campanha municipal
a campanha, as eleições municipais, a campanha que chegam aí nos seus 20 dias, pouco mais de 20 dias, para a ida às urnas dos pontagrossenses no próximo dia 7 de outubro, no primeiro turno. Na noite do dia 13, na noite de ontem, a TV, a Rede Massa, afiliada do SBT, realizou um debate com os principais candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Houve um debate bastante tenso por parte dos candidatos para saber como que iriam sair nessa discussão, mas acabou que foi um debate aí bastante produtivo, com algumas cutucadas, mas nada mais do que isso, um debate mais voltado para propostas que que foram levadas aí aos telespectadores e, logicamente, ajudando, contribuindo na escolha do voto. A Band TV Vila Velha, o Doc.com, em parceria também com o Jornal da Manhã, também vão exercer este papel democrático, fazendo um debate no próximo dia 28 de setembro. Aí, quando vão faltar aí 10 dias para as eleições municipais, também vamos trazer aí os candidatos até os estúdios da Band TV Vila Velha para levar as propostas aos nossos telespectadores. Faltando um pouco mais de 20 dias para as eleições, o corpo a corpo dos candidatos está sendo priorizado. Reuniões, caminhadas nos bairros, visita a entidades, reuniões com lideranças estão acontecendo diariamente, várias delas ao dia. Os candidatos tentando aí de todas as formas levar levar as suas propostas diretamente ao eleitorado. A expectativa fica por conta de uma pesquisa de opinião, não se sabe ao certo ainda qual instituto deve fazer, mas existe essa expectativa de que na próxima semana, nessa semana que entra, possamos ter um registro de uma nova pesquisa de intenção de voto aqui em Ponta Grossa para revelar aí como está a situação de momento. Logicamente, se não houver, vai ser divulgado, se não houver nenhuma impugnação aí, um pedido de impugnação e uma aceitação desse pedido por parte da Justiça Eleitoral. No mais, os programas eleitorais gratuitos estão sendo aproveitados pelos candidatos para levar as suas propostas e nos debates aí o confronto dessas propostas. Algumas sendo consideradas viáveis, outras consideradas inviáveis, mas cabe aí ao eleitor avaliar aquelas que realmente podem ser executadas pelo próximo prefeito e aquela que vai ser melhor para a nossa cidade. O último destaque pelo lado da Câmara Municipal de Ponta Grossa, nesta semana foram aprovados 2 projetos de autoria da mesa executiva da Câmara Municipal que atendem orientações do Tribunal de Contas do Estado referentes ao percentual de cargos em comissão e cargos comissionados. Essa velha e longa novela na Câmara Municipal, mais um capítulo. Foi aprovado um projeto em que o Tribunal de Contas determina que a Câmara destine, no mínimo, 10% do total de cargos de chefia e de chefia de departamento e de direção de departamento, no mínimo 10% desse total de cargos tem que ser preenchidos por pessoal efetivo. Não pode ser aí mais do que 90% aí preenchido por pessoal em comissão, pessoal que são indicações dos vereadores. Foi aprovado em 2 discussões na sessão da última quarta-feira na Câmara Municipal, juntamente com outro projeto que transforma em lei as funções, as atribuições de cada cargo dentro da Câmara Municipal. O que era feito antes por um ato da mesa executiva, hoje foi transformado em lei. Agora, a próxima mesa executiva, enfim, próxima direção da casa, se quiser fazer alguma alteração, tem que passar pelo plenário, tem que ser aprovado por lei, não pode ser mais feito por ato da mesa executiva. Esses 2 projetos, então, foram aprovados em primeira e segunda discussões na sessão da última quarta-feira, começa a valer já para a Câmara Municipal.
questão dos comissionados na Câmara Municipal, enfim, é uma grande novela que, vez ou outra, tem um capítulo, mas já se avançou bastante nessa questão. Aí os vereadores tendo que adequar as exigências do Tribunal de Contas, as exigências do Ministério Público e, enfim, cercando aí a estrutura da Câmara Municipal, deixando enxuta em termos de cargos em comissão. Esses foram os destaques desta semana. Na sequência, voltamos com a nossa sequência da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Por ordem de sorteio, hoje vai ser entrevistado o candidato do PPS a prefeito, Marcelo Rangel. A entrevista dele vai ao ar e, na edição especial do Jornal da Manhã, será reproduzidos os principais trechos aí para você também poder conferir nas páginas do Jornal da Manhã. É um instante só, não sai daí, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Entrevista. Voltamos com o programa doc.com na sequência da série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Hoje, véspera de aniversário de Ponta Grossa, recebemos aqui o candidato do PPS, Marcelo Rangel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os telespectadores do doc.com. Sim, obrigado por atender o nosso convite para levar mais sobre as suas propostas para os nossos telespectadores e também para os leitores do Jornal da Manhã nessa edição especial que vai ser no sábado, amanhã, do aniversário da cidade. Bom, logicamente você, Marcelo, já está no segundo mandato como deputado estadual, né, já tem uma história política aqui na cidade, mas eu gostaria que você começasse falando da sua trajetória mesmo, sua trajetória de política, como que você iniciou na política até chegar hoje na condição de disputar a Prefeitura de Ponta Grossa. Olha, primeiro eu queria dar os parabéns para a nossa querida cidade, são 189 anos, feliz aniversário e que nós tenhamos um grande futuro para todos os corações pontagrossenses. E amanhã vai ser um grande dia de festa, as pessoas indo para a avenida, participando do desfile, demonstrando todo o seu carinho, todo o seu amor. E esse é o nosso propósito da nossa campanha, é de resgate do orgulho de ser pontagrossense. Esse é o maior propósito, nós queremos uma cidade mais moderna, mais dinâmica, uma cidade mais planejada, uma cidade mais feliz. E esse é o propósito da campanha Coração Pontagrossense. Eu tenho muito orgulho da nossa trajetória política através aqui dos eleitores dos Campos Gerais, principalmente de Ponta Grossa, porque eu nunca imaginei que eu seria deputado. E nós entramos na vida pública devido às questões de saúde, principalmente na área de UTIs. Nós não tínhamos as UTIs infantis na nossa cidade, precisávamos cobrar isso diretamente. E eu decidi entrar na vida pública. No primeiro mandato nós conseguimos quase 52 mil votos. E principalmente pelos jovens nós conseguimos esta eleição. Os jovens estavam demonstrando a vontade de uma mudança na política, a esperança de mais transparência. E os jovens, eles conseguiram isso. Nós avançamos muito nesses últimos 5 anos, graças a Deus, porque através dos movimentos, por mais transparência, por ficha limpa, por um voto limpo, realmente nós começamos a mudar. A política tem muita coisa ainda para ser feita, para ser mudada efetivamente, mas quando eu entrei na Assembleia Legislativa, as coisas eram completamente diferentes. Não existia nem painel de votação. Hoje não. Hoje tudo o que se faz no Poder Legislativo é acompanhado de perto na internet. E eu tenho muito orgulho de ter o meu nome relacionado aos principais projetos de transparência do Estado do Paraná, que é o Ficha Limpa do Estado e também o Portal da Transparência. O acesso às informações é extremamente importante para a conquista política, para os melhoramentos na administração pública. E no primeiro mandato,
eu assumi um posicionamento muito firme de oposição, porque eu fui eleito nessa condição. Os nossos eleitores, eles cobravam isso de mim, eles queriam que eu tivesse um posicionamento firme de cobrança, porque em Ponta Grossa a eleição foi diferente. Ponta Grossa não deu a vitória ao ex-governador Roberto Requião. Queria que eu tivesse personalidade. Então foram poucos os deputados, menos de 10 deputados que tinham uma atuação muito firme na oposição. Eu não mudei. E tinha que ser firme mesmo, porque a oposição do Requião se verdade. Sentiu na pele. Né? Mas você aprende, eu aprendi muito. Aprende. Eu me ilustrei muito, principalmente por causa dessas cobranças. Desde o primeiro dia, quando me posicionei, primeira vez que eu subi na tribuna, eu falei a respeito dos investimentos que faltavam em Ponta Grossa e eu falei que eu teria um posicionamento firme na bancada de oposição. A partir daquele primeiro dia, toda a minha vida foi vasculhada, toda a minha vida foi estudada, porque eu não tinha passado político, então tudo foi estudado para ver como seria a minha atuação como deputado na oposição. E eu fui firme. Eu participei da Comissão de Comunicação, como presidente da Comissão de Obras, Transportes e Comunicação. Nós conseguimos devolver o dinheiro que secretários da comunicação estavam utilizando de maneira indevida, nós conseguimos através da justiça. Nós fizemos as cobranças para a nossa cidade, para a nossa região, que não vinham, ficavam apenas nas promessas. Conseguimos avanços na área da educação. O Colégio Instituto de Educação, ele teve a sua reforma efetivada porque nós cobramos. Eu fui para a imprensa, eu fui para a tribuna, eu apresentei projetos e nós conseguimos essas reformas. Na área da saúde, as UTIs, os investimentos em equipamentos, mesmo sendo de oposição, que é muito mais difícil. Sim. Então a nossa atuação no primeiro mandato foi muito importante. Eu recebi menção principalmente por causa dos nossos projetos. Eduardo, eu apresentei até o presente data, até hoje, mais de 250 projetos. Na verdade, são 260 e poucos projetos. Mas o mais importante não é somente a apresentação dos projetos. Eu sou recordista em número de projetos apresentados na Assembleia e de trabalhos também, não só os projetos, mas também os projetos de indicação, dos ofícios, das participações na tribuna, do trabalho efetivo como parlamentar. Mas o mais importante não é só a apresentação dos trabalhos, é ter o reconhecimento. O portal Transparência Brasil, excelências.org.br, que é o portal que analisa todos os políticos do Brasil. Seja vereador, seja deputado, prefeito, governador, presidente da República, inclusive os ministros. O portal ele analisa os trabalhos, como se vota cada projeto, como é que é a atuação do parlamentar. E eu recebi uma notícia maravilhosa nessa semana, porque o portal Transparência Brasil analisou os meus quase 270 projetos. E eles deram uma avaliação de 96,8%, quase 97% de todos os projetos de alta relevância para a sociedade paranaense. Portanto, não são projetos feitos ao acaso, só para apresentar, para fazer número. Não. Todos os nossos projetos foram feitos baseados principalmente na vontade popular, né, na questão social. E nós temos hoje dezenas de leis já em vigor no estado do Paraná que beneficiam milhares de cidadãos. Eu tenho muito orgulho desse trabalho. No segundo mandato, Eduardo, eu atuei principalmente como presidente e relator das principais CPIs do estado. A CPI do SUS foi a primeira CPI do SUS do Brasil. Então nós fizemos muitas viagens durante todo o ano no estado do Paraná e também em outros municípios do Brasil. E eu também recebi uma menção do ministro Padilha a respeito do nosso trabalho. O relatório foi um relatório muito grande, muito extenso. Foram quase 5.000 páginas de estudos, de pesquisa. Então eu acompanhei UTIs, parte administrativa, enfermarias, questões profissionais nos hospitais públicos e nos hospitais privados. Um raio-x da saúde. Um raio-x completo. E algumas pessoas me perguntam, Marcelo, mas o que mudou após a CPI? E muitas pessoas não sabem, mas antes da CPI existia até mesmo um cheque calção. As pessoas tinham que chegar no hospital e tinham que assinar um cheque
como garantia para o atendimento. Isso foi levado ao ministro e se tornou uma lei federal. Em todo o Brasil, hoje, existe esta lei que proíbe o cheque calção. E também as questões da informatização das ligações entre os hospitais. Agora estão sendo investidos 37 milhões no estado do Paraná, justamente para adequar. Por incrível que possa parecer, o sistema era completamente arcaico. Ainda é, até hoje, porque a introdução desse sistema leva um certo tempo. Até o final do ano nós vamos ter todo o sistema interligado. Isso vai melhorar muito a saúde. Antes da CPI, o que acontecia? Algumas UTIs, algumas enfermarias especiais, alguns leitos especiais eram reservados para a iniciativa privada, para os convênios. Então algumas pessoas chegavam no hospital e recebiam informação, olha, não tem vaga. E existiam vagas. Então com a CPI se democratizou isso. O SUS ficou muito melhor nesse sentido. Tem muita coisa para ser feita e tudo está no relatório. E nós vamos fazer muitos avanços, com toda certeza, atuando no poder executivo. Porque como prefeito, você consegue executar aquilo que você cobrou como parlamentar. Então eu considero, assim, a Assembleia a maior universidade política e social para você se preparar para um cargo ainda maior, com mais poder, com mais força para executar, que é o cargo de prefeito de uma cidade grande como Ponta Grossa. Ou seja, essa experiência de quase 2 mandatos completos na Assembleia Legislativa é que lhe concede essa experiência, no seu entendimento, para administrar uma cidade do porte de Ponta Grossa. Sem dúvida. No meu segundo mandato, nós conseguimos quase 70 mil votos. Desses eleitores, nós temos a maioria me convocando para que eu assumisse essa responsabilidade de se tornar candidato de Ponta Grossa. Os nossos eleitores, eles esperavam esse posicionamento firme da minha parte. E é por isso que eu estou aqui, para representar não somente os nossos eleitores, que depositaram confiança no meu trabalho, mas também os pontagrossenses que estão ansiosos por mudança, por ter uma cidade realmente mais planejada, mais moderna em todos os pontos de vista. A começar pela saúde, que é o maior problema hoje da nossa cidade. E Marcelo, no seu ponto de vista, o que a sua candidatura representa hoje, né? A sua candidatura pelo PPS. A gente sabe que na eleição de 2008, quando o seu irmão, hoje deputado federal Sandro Alex, representava o partido, representava o grupo político na eleição, chegou no quase, né? Ficou perto, né? Como que você vê, o que significa a sua candidatura hoje? Eu considero uma renovação de esperança, acima de tudo, porque a nossa eleição não começou agora. Ela começou há 4 anos atrás, você falou muito bem, com a campanha do Sandro, que era uma campanha de esperança, de renovação, do acredite, e ele fez muito bonito, porque ele apresentou boas propostas que foram aceitas pela população. Tanto é que ele foi ao segundo turno e por praticamente 1% ele perdeu a eleição. Então, nós nos preparamos nesses 4 anos. O Sandro se candidatou a deputado federal. E eu nunca mais esqueço, inclusive, o primeiro pronunciamento dele lá no Congresso, dizendo que na Folha de São Paulo tinha a relação dos municípios que menos receberam investimentos do governo federal no Brasil. E Ponta Grossa estava entre as 4 cidades que menos recebia investimentos do governo federal. R$ 4,00 por pessoa. E muito pela falta de um representante. Sem dúvida, porque mudou. Depois que o Sandro se elegeu, graças à população de Ponta Grossa, que entendeu a importância de se ter um representante em Brasília, hoje Ponta Grossa entrou no mapa. Tanto é que os investimentos que nós recebemos, não só na área de habitação, mas também na lembrança de obras de infraestrutura, se vem devido à cobrança de um deputado que, inclusive, é de uma oposição, mas uma oposição responsável acima de tudo, que contesta o que está errado, mas valoriza o que está certo. E o Sandro está fazendo um grande trabalho, tanto é que recebeu um reconhecimento da revista Veja, no final do ano passado, colocando ele como 4º melhor deputado do Brasil, o melhor deputado do Paraná, no primeiro mandato.
Então ele tinha uma responsabilidade muito grande de fazer com que o mandato dele realmente chegasse até o final com a sua representação. E hoje ele está ao meu lado, nos apoiando para que a gente possa ter essa candidatura muito consolidada, com o apoio de um deputado em Brasília, para trazer os recursos através dos projetos da Prefeitura. Tá certo, então, Marcelo, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, voltamos na sequência para falar das propostas do plano de governo do candidato Marcelo Rangel para a Prefeitura de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Entrevista. Estamos de volta com o programa Doc.com, na continuidade da entrevista com o candidato a prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel. Ô Marcelo, a gente falava no bloco anterior a respeito de trajetória da sua participação política na vida pública. Agora falar um pouco mais sobre o seu plano de governo, as propostas para a Prefeitura de Ponta Grossa. A gente sabe, fazendo matérias até para o Jornal da Manhã, que o grande desafio do próximo prefeito será mesmo a saúde. Até você mesmo citou que entrou na vida pública devido à saúde, às carências da saúde. Como que você avalia, qual que é a sua proposta para melhorar esse setor aqui em Ponta Grossa? Nós temos um grande desafio com relação à saúde, mas nós temos um grande plano, nós sabemos o caminho de como se fazer para melhorar o atendimento a todos os cidadãos. Primeiro é descentralização. Nós temos um hospital municipal que recebe todo tipo de atendimento. São baleados, acidentados, crianças, moças que precisam de atendimento ginecológico de urgência, idosos. Todo mundo precisa do serviço do pronto-socorro municipal. Nós temos que fazer uma descentralização, a começar pela prevenção. Começa na escola, através dos exames preventivos, inclusive existe uma lei de minha autoria sobre esses exames preventivos que já está em vigor no estado do Paraná. Então, nas escolas, nós vamos identificar doenças como diabetes, a questão do otorrino, do oftalmologista, que vai fazer também os exames, a questão de hipertensão, problemas cardíacos que podem ser identificados de uma maneira mais preventiva. Então, nós vamos fazer esses exames. Depois, nós vamos principalmente para o trabalho das PSF, que são as assistentes comunitárias da saúde, as ACS. E também o Programa Saúde da Família, que tem que ser completo. Hoje, em Ponta Grossa, nós temos em torno de 40% do atendimento. Nós temos que, no mínimo, dobrar para os próximos anos. E é um atendimento que tem que ser completo. Nós temos que ter o ginecologista, o pediatra, além do clínico geral. Hoje existem faltas de médicos, de profissionais nessa área. Então as pessoas elas chegam de madrugada nos postos, ficam nessas filas e infelizmente quando chegam para ser atendidas recebem informação de que não existem os profissionais. Daí encaminham para o CAS. Quando chegam ao CAS, também ficam nessas filas e às 2 ou 3 horas da tarde no máximo já não existem mais consultas. Então, a situação é realmente difícil, falta de humanização também, principalmente no atendimento do hospital municipal. Nós vamos fazer, inclusive, através de formação continuada dos servidores, através da valorização de planos de cargos e salários também na área de saúde, que é uma ferramenta de gestão importante para se conseguir até mesmo benefícios federais através do Ministério da Saúde. Nós precisamos ter o plano de cargos e salários na área de saúde e fazer alguns investimentos importantes. Por exemplo, no CAS, nós vamos ter os SAMUs, porque nós vamos receber um investimento muito alto do governo do estado para o SAMU regional. Serão 14 milhões para o estado e aqui em Ponta Grossa nós teremos as UTIs móveis. Então a nossa intenção é levar UTIs móveis para os 3 CAS, nós temos 4 CAS, mas os 3 que ficam distante dos bairros vão receber as bases do SAMU. E também geriatras, especialistas dos CAS para atender os idosos. Estamos começando a descentralizar, porque nós teremos também o Centro Municipal de Atenção ao Idoso, inclusive
com as operações de urgência, em caso de acidentado, um atendimento mais rápido de urgência. No caso da mulher, nós temos o Centro Municipal de Atenção à Mulher. Mas quando uma senhora, uma moça precisa, por exemplo, de uma curetagem de urgência devido a sangramento, por exemplo, hoje nós não temos um atendimento de urgência para esse setor. O que acontece? As mulheres, elas se dirigem diretamente ao hospital municipal e daí começa a ter todo esse tipo de problema de atendimento. Então, no Centro Municipal da Mulher, nós também teremos um centro de urgência para esse tipo de atendimento. E, é claro, a menina dos olhos do nosso plano de governo, que é o PAI. O PAI é o Pronto Atendimento Infantil. Eu viajei em todo o estado do Paraná e eu não vi nenhuma outra estrutura, nem em Londrina, nem em Maringá, nem em Cascavel, nem em Foz do Iguaçu e até mesmo Curitiba. Não existem as instituições particulares, mas públicas é muito difícil você ter uma estrutura como o Hospital da Criança que nós temos. E nós temos que fazer o Hospital da Criança se tornar uma grande referência em atendimento infantil, até mesmo para o nosso estado. E ele vai nos orgulhar nesse sentido, porque a estrutura já existe, as UTIs que nós conquistamos como deputado já existem, tem que fazer funcionar através do Poder Executivo, da Prefeitura, que tem que dar atenção e os investimentos necessários, e também os investimentos em pessoal. Porque o que acontece hoje com o Hospital da Criança? Toda aquela estrutura, todo aquele hospital, ele não é bem utilizado do ponto de vista político, de investimentos e tal. Ele é subutilizado. Nós temos que ter os profissionais, temos que ter os especialistas pediatras em todas as áreas, neuro, em traumatologia. Hoje, quando acontece um acidente com uma criança de carro, um acidente mais grave, cai no pronto-socorro municipal. Se nós temos um hospital com toda a infraestrutura, por que não levar direto para o hospital para o atendimento da criança? Então nós vamos ter a ressonância magnética e a tomografia, que eu recebi o compromisso do secretário de Saúde, Michele Caputo, e do governador Beto Richa, será investido no Hospital da Criança e também a investimentos na sala cirúrgica, em outras áreas e, é claro, em pessoal, o que é mais importante. Então o PAI é realmente o nosso orgulho do nosso plano 23. Nós vamos colocar ele para funcionar o ano que vem. E, Marcelo, a gente sabe de uma dificuldade, até conversava com o secretário municipal de saúde, de contratar médicos. Até os concursos, eles são abertos, mas às vezes não tem até os interessados pelo salário, porque na rede particular o médico ganha mais do que na rede pública. Como superar mais esse desafio? Porque se fala-se muito em contratar, e é necessário, mas como contratar, como fornecer atrativos para que o médico venha para a rede pública? Olha, essa pergunta é extremamente importante e de maneira bem didática eu vou explicar como nós vamos fazer a contratação desses especialistas. Porque no Paraná são poucas as instituições de referência nesta área. Realmente no estado do Paraná nós temos problemas com a falta de médicos especialistas em algumas áreas, como trauma, ortopedia e pediatria também. Como o nosso hospital vai se tornar uma referência no estado, isso vai atrair os grandes profissionais. É por isso que você transformando o Hospital da Criança num pronto atendimento infantil 24 horas, com referência para a medicina no estado do Paraná, nós vamos atrair os especialistas pontagrossenses que terão prioridade, mas também virão especialistas de outras regiões do estado e até mesmo especialistas de outras regiões do Brasil, porque vai se tornar um exemplo de instituição hospitalar. E é claro, com a parceria do governo do estado, nós teremos as condições para oferecer bons salários para esses médicos que virão para a nossa cidade. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com.
Entrevista. Voltamos com o programa Doc.com nesse último bloco da entrevista com o candidato a prefeito Marcelo Rangel. Bom, Marcelo, falamos da saúde aqui de Ponta Grossa, você falava sobre as suas propostas. Gostaria que falasse também sobre uma outra área que tem preocupado os pontagrossenses, que é a área da segurança pública, que temos aí com o avanço, né, à medida que a cidade vai avançando, tem o ônus e tem os bônus, mas tem o ônus também. E essa área de segurança pública carece da atenção aí da administração municipal, embora seja uma responsabilidade maior do Estado e da União. Mas como o seu governo pretende tratar da segurança pública? Olha, também é uma responsabilidade muito grande do prefeito, mesmo a prefeitura ter a sua gestão mais limitada na questão da segurança, nós também vamos atuar muito firme nesta área, porque nós vamos fazer as contratações da Guarda Municipal em efetivo, vamos efetivar mais 100 guardas, mas vamos fazer investimento principalmente em inteligência, em comunicação. A Guarda Municipal precisa trabalhar de maneira integrada com a Polícia Militar e também com a sociedade, com as instituições públicas. Nós teremos os vigilantes comunitários. Isso é muito interessante, é um trabalho que já acontece em algumas grandes cidades e que funciona muito bem. Por exemplo, a sociedade organizada terá comunicação muito efetiva, de primeiro mundo, direta com a Guarda Municipal. Um exemplo muito clássico e interessante, por exemplo, os taxistas. Eles têm um sistema de comunicação antigo, mas extremamente eficiente. Se você precisar de um táxi, o táxi em 5 minutos chega aqui na sua porta. Os taxistas terão esse sistema de comunicação integrada com a Guarda Municipal. Desta maneira, nós teremos os vigilantes comunitários que receberemos, assim, com essa proposta, a possibilidade de termos várias viaturas rodando na cidade, passando informações para a Guarda. O problema maior da criminalidade, da violência, está relacionada com as drogas. As drogas estão muito próximas das escolas. E nós temos um programa do governo do estado, que é um programa muito interessante, importante, chama-se ProERD, que trabalha com as crianças do 5º ano em diante. Nós vamos estender o ProERD, um programa municipal, para os outros anos, também para o 4º ano e para o 3º ano, porque as crianças estão tendo contato, infelizmente, com a droga muito mais cedo. Existem crianças com 10, com 11 anos que já têm contato, infelizmente, com o crack, com a cocaína, e isso precisa ser abordado de maneira muito responsável com um programa da Prefeitura em parceria com o Governo do Estado, que é o ProERD, mais um ProERD municipal. E nós vamos estender a mão ao pontagrossense que, infelizmente, está perdido no vício. Isso é o mais importante, porque nós teremos uma parceria com as igrejas que fazem um trabalho maravilhoso, igrejas católicas, igrejas evangélicas, instituições que reabilitam, que recuperam os nossos dependentes químicos. E a Prefeitura também terá uma instituição pública de recuperação, de desintoxicação dos dependentes químicos. Então nós vamos atuar com energia, muito enérgico realmente. Eu sou austero quando se trata da questão da segurança. Quem me acompanha como deputado sabe que eu fui presidente da CPI das escutas e até mesmo pessoas que tentaram nos enganar, ludibriar a lei, acabaram saindo da CPI presas, porque nós temos uma atitude muito firme com relação a esta questão da criminalidade, mas principalmente também estender a mão a quem mais precisa. Na questão da segurança, nós vamos trabalhar com as câmeras de vigilância, como eu falei, investindo muito na inteligência, acima de tudo, equipamentos nas viaturas e armas, mas principalmente em formação continuada dos nossos profissionais. Nós teremos guardas muito preparados e muito unidos à comunidade, à sociedade, porque se a gente tiver uma guarda muito amiga, muito parceira da comunidade, nós teremos mais sensação de segurança e a segurança efetiva, porque eles saberão exatamente tudo o que acontece nas vilas, nos bairros, na nossa comunidade no dia a dia. Tá certo, Marcelo. Outra questão, outra área que
vai carecer muito do empenho do próximo prefeito é a área de mobilidade urbana, de trânsito, que engloba aí também a questão de transporte coletivo. Gostaria de saber a sua proposta para essa área aqui em Ponta Grossa. Olha, o nosso trânsito está caótico. Não houve planejamento há muito tempo atrás. Há cerca de 20 anos deveria ser pensado como seria o nosso futuro. E hoje nós temos um problema muito grave. É realmente um desafio gigantesco da próxima administração a questão do planejamento viário da nossa cidade. Isso precisa ser feito através de estudo e através de especialistas. É por isso que nós vamos reativar o IPLAN. E o IPLAN com status de secretaria mesmo, porque tudo vai passar pelo planejamento, através desses técnicos, arquitetos, engenheiros. São pessoas que estudaram e continuam estudando soluções para a nossa cidade em matéria de planejamento. Não é um bacharel em Direito, não é o meu vice, que é médico, que vai atuar diretamente na questão do estudo do planejamento. Nós teremos um corpo técnico para isso. Agora, a questão do planejamento, principalmente viário, da mobilidade urbana, precisa ser abordado com a maior responsabilidade. Porque quando se fala em mobilidade, o que vem à cabeça é simplesmente o básico, caminhar. Hoje as pessoas, os nossos cidadãos pontagrossenses, eles não têm condições nem de passeio aqui na nossa cidade. Metade da nossa cidade não tem passeios adequados para a caminhada. Isso para pessoas com condições perfeitas, normais. Imagine algumas pessoas que não têm essas mesmas condições de mobilidade, têm algumas restrições. Então isso é muito difícil. Nós temos que pensar em investimento em infraestrutura, temos que pensar em transportes alternativos. Hoje muitos pontagrossenses utilizam a bicicleta como meio de transporte diário, de ir e vir ao trabalho. Então, na verdade, um meio de transporte útil no dia a dia, não somente para passeio, para práticas esportivas. Nós temos que fazer as ciclovias, temos que fazer as ciclofaixas. Isso não é lazer apenas. Isso tem que ser extremamente útil no dia a dia para trabalhadores. E principalmente com relação à questão de planejamento viário, dos anéis viários. A cidade de Ponta Grossa hoje é praticamente uma estrela, onde as principais artérias não têm comunicação entre elas. Dando um exemplo, na Visconde de Mauá, a entrada de Ponta Grossa, não tem uma ligação com a Carlos Cavalcante, por exemplo. Se você precisar ir ao hospital regional, você tem que vir ao centro para depois pegar a Carlos Cavalcante. Não existem os anéis viários. E da mesma forma que a Carlos Cavalcante não se liga com a Monteiro Lobato e precisam ter as ligações entre bairros, existe como fazer. E a Monteiro Lobato, que é a outra saída de Ponta Grossa, não se comunica com a Visconde de Toné. Existem dificuldades, precisam se fazer pelo menos 3 ligações ou anéis viários para que haja esta mobilidade, esses acessos, porque hoje, invariavelmente, o pontagrossense tem que passar pela Baldino Táxi ou tem que passar pela Avenida Vicente Machado, porque é simples. E acaba sobrecarregando. É verdade, é simples. Nós temos um terminal central que foi mal planejado no passado e foi colocado no centro da cidade, na Avenida Vicente Machado. E o que aconteceu? Todos os passageiros das 158 linhas hoje do transporte público passam pelo centro da cidade. Até mesmo aquele trabalhador que não precisa vir para o centro. Ele sai de Varanas, pega no terminal de Varanas, um ônibus, vai para o terminal central, aguarda para pegar um outro ônibus, vai para o terminal de Oficinas, aguarda um outro ônibus para depois ir para o distrito industrial. Não existem as linhas de trabalhador, não existe mais a linha da saúde, que inclusive é lei. E nós vamos retomar esta linha da saúde para fazer o trajeto entre os hospitais, porque é de extrema importância, principalmente à noite. Porque alguém pode precisar de atendimento no hospital, no pronto-socorro municipal, e como é que volta à noite? Temos que ter as linhas da saúde, temos que ter a linha especial da acessibilidade, porque muitos portadores, pessoas com deficiências, estão me cobrando isso, porque a questão do transporte é muito sério, principalmente para essas pessoas que precisam desse transporte especial entre as instituições e entre pontos também dos bairros que serão analisados pelas próprias associações e o nosso centro de reabilitação,
que é um outro projeto que nós estamos propondo para a nossa cidade, porque hoje muitas pessoas que estão com problemas de saúde, estão acamadas devido a cirurgias que passaram, hoje não tem um lugar para se reabilitar. Nós vamos contratar os fisioterapeutas e teremos o centro de reabilitação para isso. Voltando, a questão da mobilidade. Sim. É muito séria, nós temos que tratar com os especialistas para que a gente possa ter um planejamento para os próximos 20, 50 ou 100 anos na nossa cidade através de um plano diretor. Marcelo, a gente está vendo que um assunto que está recorrente aí na discussão entre os candidatos a prefeito é o transporte coletivo, que tem um contrato de 20 anos, quando completar 10 anos, e completa nesse ano, no final desse ano, se não me engano no final de novembro, pode ser renovado, mas desde que a empresa atinja alguns patamares de exigências. Como você vê essa questão do transporte público coletivo? Olha, o contrato que foi feito lá atrás foi mal feito. É mais ou menos equivalente ao contrato feito pelos pedágios. Existem muitos benefícios para a empresa é muito beneficiada e agora, inclusive, poderá ter o seu contrato renovado praticamente automaticamente. Porque se houver o cumprimento destas metas, se renova automaticamente e pode acontecer inclusive este ano. Ou seja, o próximo prefeito pode ficar até mesmo de mãos atadas. É importante que as pessoas que estão nos assistindo saibam disso, porque se fazer promessas para o próximo contrato até podem ser feitas, porém tem que se saber que esse contrato pode ser renovado automaticamente por mais 10 anos, porque no passado foi previsto isso, 10 mais 10, são 20 anos de contrato do transporte coletivo. Eu sou a favor da abertura da concorrência e da licitação por lotes. Isso é extremamente importante, mas não é tudo, porque existem cidades, inclusive posso citar Cascavel, por exemplo, existem outras empresas, existe concorrência na cidade, mas o serviço também recebe muitas críticas por parte da população. Ainda tarifas muito caras, serviços não tão eficientes, ônibus com problemas principalmente de conforto e de segurança. Então, não é só isso. O que precisa ser feito em Ponta Grossa, primeiro, uma questão de fiscalização adequada. Não uma fiscalização terceirizada, como aconteceu no passado, onde empresas de fora, como é o caso da Logitrans, que no passado atuou aqui em Ponta Grossa, que era uma empresa que nós não sabemos exatamente de onde era, mas que recebia muito dinheiro, inclusive dinheiro do contribuinte, dinheiro do passageiro, pagava para a empresa fazer a fiscalização e ela não fazia. Fazia a fiscalização dos motoristas, dos passageiros e dos cobradores. E da empresa não fazia efetivamente. Isso está errado, tanto é que no passado teve uma CPI a respeito desse assunto. Não, nós temos que fazer uma fiscalização pública, eficiente, por parte da prefeitura e principalmente através do cidadão, porque nós vamos abrir os serviços, vamos colocar isso na internet. Eu fui o autor do Portal da Transparência da Assembleia Legislativa e isso pode ser feito em Ponta Grossa, na prefeitura. Se coloca na internet quanto se gasta com pneus, quanto se gasta com combustível, quantas linhas estão efetivadas, quais os bairros que não têm linhas, quantos ônibus estão rodando, quantos funcionários, faz o cálculo e se sabe exatamente qual é o valor da passagem, você pode fazer a fiscalização imediata. Porque hoje essa fiscalização fica muito obscura, existe uma planilha que praticamente ninguém tem acesso a ela. Então, desta maneira, mais transparente, com fiscalização eficiente, nós teremos preços na passagem mais corretos e principalmente a cobrança por um serviço de melhor qualidade no transporte público de Ponta Grossa. Ok, então, Marcelo, a gente chegou ao final do nosso tempo aí da entrevista do Doc.com. Gostaria de agradecer a sua participação aqui, levando aos nossos telespectadores as suas propostas. Olha, eu que agradeço. As nossas propostas que nós estamos apresentando na televisão, que nós construímos ao longo desses 4 anos de preparação, nós estamos realmente muito preparados para assumirmos essa responsabilidade de administrar uma das cidades mais importantes do Brasil. E resgatar o orgulho de do Ponta Grossense é o nosso objetivo, é o nosso maior propósito acima de tudo.
e nós vamos fazer para que o pontagrossense possa se orgulhar de Ponta Grossa, como destaque no esporte, como destaque na saúde, que tenha uma saúde de referência, que tenha educação de excelência, nós tenhamos uma cidade mais linda, porque isso é importante também para a autoestima do pontagrossense. Nós temos que elevar a autoestima. A cidade tem que ser bonita também, tem que ser arborizada. Hoje nós temos problema de arborização. Tem que ser moderna, tem que ser dinâmica. Quem passar por Ponta Grossa, seja de Curitiba, de Londrina, de São Paulo, vai passar por uma cidade moderna, linda, bem planejada. Isso é o mais importante. Nosso plano é pé no chão. Nós não estamos prometendo nada que nós não podemos cumprir. Tudo é bem embasado tecnicamente. Pé no chão mesmo, firme, para que a gente possa fazer um grande futuro para os nossos filhos e para os nossos netos. Chegou a hora de Ponta Grossa. Tá ok, então, Marcelo. Essa foi a entrevista com o candidato a prefeito do PPS, Marcelo Rangel. Com isso encerramos o programa de hoje, desejando aí feliz aniversário à nossa cidade, 189 anos de Ponta Grossa, um bom feriado a todos e voltamos na sexta-feira que vem com a última entrevista da série com os prefeituráveis aqui de Ponta Grossa. Vamos entrevistar o candidato do PT, Péricles de Mello. Para quem quiser rever o nosso programa, estará disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br ou diretamente no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa DocCom. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.